Bom dia, seja bem-vindo a mais um Conselho Consultivo. Pedro Passos Coelho diz que não fecha a porta a mais austeridade para cumprir as metas da Troika, tudo menos renegociar e reestruturar a dívida. Já o Presidente da República diz que não vê espaço para mais austeridade. Depois do resgate à banca espanhola, será que algo vai mudar no resgate a Portugal, Irlanda ou Grécia? Será que os portugueses vão ter de enfrentar mais duras medidas? Estes são os temas que vamos debater hoje com António Gaspar, Pedro Marques e Raul Marques aqui no Conselho Consultivo. Muito bom dia aos três. A austeridade voltou a ser a palavra do momento. Pedro Passos Coelho diz que não renegocia, não reestrutura a dívida e, se for necessário, anuncia mais medidas de austeridade aos portugueses. Raul Marques, será que o país aguenta mais austeridade? Não sei, eu acho que é prematuro estarmos a discutir este tema, embora é evidente que os sinais oriundos do Governo nos últimos dias apontam para a probabilidade de alguma dificuldade no cumprimento das metas orçamentais e, portanto, eu acho que o que vier a acontecer vai decorrer de dois fatores. Em primeiro lugar, daquilo que vier a ser renegociado a nível quer do empréstimo à banca espanhola, quer da eventual flexibilização de metas, nomeadamente em termos de timings para a Grécia. E, obviamente, depende um bocado desse contexto a possibilidade de a União Europeia vir a alargar um pouco e a flexibilizar um pouco os timings, nomeadamente, eventualmente alguma alteração também a nível dos juros dos empréstimos concedidos. Mas é evidente que seria caso seja necessário tomar novas medidas para permitir cumprir as metas orçamentais e caso não haja alguma flexibilização nos timings que estão fixados e traçados, seria obviamente desejável que essas medidas não passassem por mais aumentos de receita e, portanto, eventualmente por mais impostos, e sim por outro tipo de medidas ao nível das despesas, de um controle mais estrito das despesas. Agora, parece-me cada vez que existe um caminho mais estreito para possibilitar mais medidas de austeridade e chega um momento, acho que estamos felizmente bastante longe do caso da Grécia, mas temos que ter em atenção aquilo que tem vindo a acontecer na Grécia. Temos que tomar a Grécia como exemplo, não sim, nomeadamente evitar, na medida do possível, uma bola de neve de mais austeridade, conduz a mais decréscimo, portanto, a mais recessão, conduz a mais dificuldade de cobrança de impostos e, portanto, entramos nesse ciclo vicioso que, felizmente, até agora não entramos, seria de todo de evitar. E, portanto, eu volto a achar que um aspecto muito importante será em que medida é que a Troika, nomeadamente a União Europeia, neste contexto de renegociação com a Grécia que está em curso e num contexto de negociação depois do pedido de empréstimo ontem entregue por parte da Espanha, que venha a haver aqui uma possibilidade de alguma renegociação de metas e de metas finais e de metas intermédias que venha a beneficiar também Portugal. António Gaspar, Espanha pediu ontem formalmente o seu pedido de ajuda, não é? Para a banca espanhola. Com o pedido da Grécia para renegociar, toda a gente espera que Portugal faça o mesmo, não é? Que peça uma renegociação. Será que isso vai acontecer ou não? Será que é inevitável isso acontecer ou vai-se conseguir evitar esse pedido? Olá, Eduardo, bom dia. Eu penso que nada tem a ver uma coisa com outra. Portanto, cada caso é um caso, cada país é um país. Cada país teve as suas condições, a Espanha irá ter as delas naturalmente quando aceder a esse empréstimo. Agora, o facto porque nós não sabemos ainda o que é em condições é que a Espanha vai aceder, portanto, ao financiamento, não é? Também não sabemos qual é o montante. Exatamente, também não sabemos qual é o montante. Isso será determinante para definir as condições do empréstimo. Portanto, não faz sentido, a meu ver, absolutamente nenhum, que eu critiquei na altura, quando a Irlanda soube que a Espanha tinha pedido digamos, uma ajuda financeira e que se pressupunha que as condições fossem particularmente, digamos, mais aceitáveis do que aquelas em que a Irlanda estava englobada, veio logo dizer, quer dizer, como aqueles miúdos que têm que o outro tem um rebuçado e o que tem um rebuçado igual ao dele, quer dizer, portanto, eu achei isso um pouco piegas, quer dizer, acho que não fazia, em termos de sentido de Estado, acho que a Irlanda perdeu todo o sentido de Estado com esse tipo digamos, de pedinchice, não é?
Portanto, aquilo que eu penso é que cada país é um país, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Relativamente ao caso português, aquilo que eu penso é o seguinte, quer do lado da despesa, quer do lado da receita, eu acho que já não há cabimento de mais austeridade. Repare, o que é que aconteceu no lado da receita no primeiro trimestre deste ano? Caiu o IVA, caiu o IRC. Mais do que aquilo que o Governo pensava. E aí, digamos, temos um índice que nos permite dizer o seguinte, as pessoas que estão, particularmente o Ministro das Finanças, que está à frente, digamos, do Orçamento Geral do Estado, não têm um conhecimento do que é a economia real. Porque só quem não tem um conhecimento do que é a economia real não fazia previsões como aquelas que aconteceram. Toda a gente sabia, naturalmente, que o aumento que houve do IVA, o aumento, digamos, e um conjunto de medidas de austeridade, que iam, por um lado, digamos, a procura dirigida às empresas ia cair, logo o rendimento das empresas caía e a IRC caía, e depois também não gerava tanto postos de trabalho, pelo que, digamos, o rendimento que os portugueses receberiam iria ser menor, logo iriam pagar menos IVA sobre os bens que iriam comprar. Portanto, houve aí, de facto, um rotundo erro que hoje está, digamos, está a verificar-se em termos do lado da receita. Ou seja, pelo lado da receita, a meu ver, não há outro cabimento, qualquer que seja ele, para mais medidas de austeridade. Por um lado da despesa, eu também não vejo, quer dizer, vejo algumas portas entreabertas, eventualmente pelo lado da despesa, mas são portas entreabertas que não são de curto prazo, serão mais de médio. Quando digo médio, digo mais 2 anos, 2 anos e meio. E o que nós queremos é, digamos, para já, quer dizer, portanto, há aqui uma alternativa que me parece a mim, essa sim sustentada e sustentável, que é o quê? Que é fazer, aliás, corrigir o erro inicial, que eu sempre apontei. Ou seja, o prazo em que nós acedemos, em termos de financiamento, aos montantes que nos fizeram chegar e que têm vindo a chegar a Portugal, deveria ser mais alargado. E se fosse mais alargado, já havia espaço de manobra para, digamos, o país pagar o serviço da dívida, ou seja, a amortização de capital mais juros. Essa aí é que me parece a única hipótese, mas que, pelo que diz o Primeiro-Ministro, está renitente e diz que não, que não e que não. Portanto, a mim parece-me que isso é uma teimosia, não é um reconhecimento de que aquilo que Portugal precisa neste momento não são mais medidas de austeridade que vão gerar uma insatisfação social muito grande. Aliás, há várias pessoas que já apontaram isso, e eu, inclusive, aqui no último programa disse já isso também, citando o governador do Banco Austríaco, que o que esteve por trás do nazismo e do aparecimento da Segunda Guerra Mundial foi uma excessiva medida de austeridade sobre os povos daquela altura, não é? No Império Austro-Húngaro. Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum que haja mais medidas de austeridade. A mim faria-se mais sentido que houvesse, eu não digo renegociação, que houvesse um encontro com a União Europeia para alargar o prazo. E mais, e que houvesse solidariedade que tem faltado em termos da União Europeia. Porque o que nós vemos hoje é que estamos à beira do precipício, já com um pé no vácuo para cair, e a senhora Merkel, de uma forma completamente, digamos, arrogante, completamente teimosa, não quer reconhecer. Ou seja, eu estou convencido que nós vamos encontrar uma solução para a Europa, estou mesmo plenamente convencido, mas depois já de muitos estragos terem sido feitos, ou que sejam com zero obrigações, ou com fundos de estabilidade, ou que ponham o Banco Central a cumprir o seu papel verdadeiro de Banco Central, a solução tem que ser encontrada. E ela vai ser encontrada. Agora, podia ter sido encontrada se tivéssemos Schuman ou Monnet, pessoas com, digamos, com esse carisma à frente da União Europeia, com a visão estratégica que esses homens tiveram no passado. Se tivéssemos essas pessoas, a União Europeia não chegava, digamos, à situação de debilidade extrema que está a chegar agora, tinham-se evitado muitos acidentes de percurso, tinham-se evitado muitas desgraças por este percurso todo. Quando vamos chegar ao fim, quando vamos chegar ao fim, mesmo com o salto para o precipício, vamos ter que corrigir, mas já não invalidamos tudo aquilo que passamos até agora. Será que esta posição forte da Alemanha e esta necessidade de mudança da Europa vai começar a acontecer, ou pelo menos é essa a expectativa, nesta próxima reunião que marca também esta semana? Será que é isso que podemos esperar, Pedro Marques? Bom dia, Eduardo. Tenho algumas expectativas relativamente ao Conselho, não tenho expectativas de mudança significativa para a resolução no curto prazo da crise, que era o que nos fazia mais falta. Ainda que ontem tenham surgido, portanto, nas últimas 24 horas, alguns sinais interessantes que ainda nos dão alguma esperança. Será que vai ser mais uma carta de boas intenções? O que está a ser negociado, se não incluir qualquer espécie de intervenção direta ou indireta do Banco Central Europeu na estabilização dos mercados de dívida,
poderá ser uma resolução estrutural da crise, mas lá muito mais à frente. As euroobrigações demorarão muito tempo a lançar, é um dos instrumentos que está previsto nas conclusões do Conselho, apesar de muita reticência ainda da Alemanha. O tal mobilização do valor correspondente a 1% do PIB europeu para o crescimento económico é muito positivo, mas é uma solução que obviamente também não dá resultados amanhã. Aquilo que nós precisamos no muito curto prazo é da estabilização da crise das dívidas soberanas e a estabilização da crise financeira. Como dizia ontem, chegaram-nos sinais interessantes do ponto de vista do debate, da preparação das conclusões do Conselho, que podem sinalizar a possibilidade do Banco Central Europeu vir a transmitir alguns recursos, em montante significativo, para o Mecanismo Europeu de Estabilização, que vai ser lançado agora no segundo semestre, e, portanto, sem atribuir a licença bancária, que é uma das soluções mais pedidas para a resolução do problema da crise das dívidas soberanas, sem essa licença bancária que os alemães têm recusado para esse mecanismo europeu de estabilização, poderia mesmo assim haver uma espécie de empréstimo significativo e, portanto, o mecanismo teria aqui uma alavancagem forte para intervir no mercado de dívida. É cedo para dizer se vai ou não constar das conclusões do Conselho. Em qualquer caso, é um sinal, é uma esperança que aí fica. Agora, nós temos em Portugal uma situação complexa pela frente. Nós temos um orçamento que ainda não tinha começado a ser executado, já tinha problemas de derrapagem. É conhecido um documento do Ministério das Finanças que transpirou para a comunicação social antes do início do ano, propriamente dito, depois do orçamento aprovado, mas antes do início do ano, que já falava nessas diferenças. O orçamento retificativo esteve muito longe de captar as diferenças significativas da execução orçamental do primeiro trimestre. Agora sabemos que estamos numa situação que eu não posso reputar de outra forma, é assim que lhe chamo, espiral recessiva. Porquê? Tivemos uma dose muito maior de austeridade do que estava prevista, ela levou a um afundamento económico de tal maneira significativo que nos afastou, provavelmente de forma irremediável, dos objetivos orçamentais deste ano. Não há nenhum instrumento para impulsionar a atividade económica que altere no segundo semestre a situação económica de modo suficiente para resolver já o problema do déficit deste ano. Eu julgo que seria apenas um desastre tentar aqui criar medidas de austeridade tão significativas que corrigissem o déficit a caminho dos 4,5% este ano. Nós estamos provavelmente com uma diferença para o objetivo do déficit, que já pode ultrapassar os 2 mil milhões de euros, só com 3 variáveis, só com o IVA, com as contribuições para a Segurança Social e o subsídio de desemprego, que são as mais sensíveis à atividade económica, e aqui já encontramos uma diferença na ordem dos 2 mil milhões de euros ou superior. E, portanto, imagino que medidas de austeridade e que efeito outra vez na economia e na recessão teria uma dose de austeridade adicional desta dimensão. Espero que isto não aconteça. Como o CREN foi travado a fundo pelo Governo de uma forma absolutamente incompreensível, só vejo duas formas de corrigir esta situação. Uma, o Governo certamente não a quererá fazer, que é, para travar a recessão e para animar a economia, teria que fazer transferências para as famílias. Essas é possível fazê-las em meia dúzia de dias no limite, aprovar um decreto-lei que aumente prestações sociais, tem um efeito imediato no consumo interno, mas o Governo não vai fazer isso porque isto não é financiável com fundos europeus e, portanto, carregaria sobre o déficit. E seria um aumento do consumo interno que é o contrário da receita que o Governo tentou e que está a tentar aplicar ao país. Sobra a possibilidade de, eventualmente, aplicar alguma receita extraordinária. Não descarto essa possibilidade em face do discurso do Primeiro-Ministro de ontem, para tentar atingir os 4,5%, como o ano passado foram atingidos os 5,9%. Não descarto, porque ele disse, não descarto nenhuma medida de austeridade ou outras medidas para nos levar à prossecução dos objetivos traçados. Não sei se é essa a ideia do Primeiro-Ministro. Ponho esta hipótese, especulo, admito que venha para aí alguma receita extraordinária do tipo da do ano passado, os fundos de pensões da banca. Acho que isso é mau para o país, porque o que aconteceu ano passado parece que é assim uma coisa neutra ir buscar o dinheiro dos fundos de pensões, mas não é. O que é que está a acontecer agora e nos próximos 10 anos? É que todos os anos temos mais 500 milhões de euros de despesa pública que carrega sobre o orçamento destes próximos 10 anos para cumprir o objetivo do déficit do ano passado. Espero que este ano não volte a acontecer. Nós temos é que pedir efetivamente à Europa. O Ministro das Finanças tem tido um discurso para mim incompreensível, que é: nunca serei eu, Ministro das Finanças de Portugal, a pedir a renegociação do nosso programa e do prazo de ajustamento, porque estamos em programa de ajustamento, tem que ser os outros a oferecer-nos essa condição.
Eu não estou a ver que isto defenda o interesse nacional. Eu acho que nós temos efetivamente de dizer à Europa, como os gregos, como os espanhóis, que aliás não é só na questão do ajustamento da banca. Os espanhóis já disseram que não conseguem cumprir o déficit e querem mais um ano para cumprir o déficit. E, portanto, se os outros países têm dito que precisamos de um pouco mais de tempo porque o crescimento económico europeu é muito menor, há muito menos condições de procura externa para aguentar, digamos, a recessão sobre a procura interna que estes programas induzem, bom, Portugal não tem que ser mais papista que o Papa e tem efetivamente que ajustar o seu programa por um pouco mais de tempo para garantir que não aprofundamos a recessão e que não aprofundamos a espiral recessiva. Essa é a minha convicção. Entretanto, juntou-se a esta conversa Joaquim Biancardo Cruz. Olá, muito bom dia. Obrigado. Joaquim, pergunto-lhe, temos sido acusados de estar a ser bem comportados demais. Mais austeridade pode também trazer mais instabilidade social, como aconteceu com a Grécia, por exemplo. Será que chegou a altura de começarmos a ser um bocadinho mais insolentes, sobretudo para com a chanceler Merkel, ou não? Não é só com a chanceler Merkel, quer dizer, eu acho que penso tudo, o papão da Europa está com a chanceler Merkel e eu acho que o papão da Europa está com todos os membros da Europa. A Europa está entre a queda ou se tornar num super-estado económico e financeiro. E as últimas políticas económicas que cada Estado-membro tinha, nomeadamente a política orçamental, nomeadamente a política fiscal, parece que alguns dos Estados não a merecem ter fruto aos resultados que têm tido. E, portanto, nessa matéria, é evidente que a União Fiscal, a União Orçamental, uma maior aproximação política, a Europa tem tentado, passo a passo, a resolver a crise. Primeiro foram os preços do resgate. Quanto é que nós vamos dar para a Grécia, quanto é que nós vamos dar, e isto tudo em praça pública. Depois as barreiras de proteção, tanto do FEF como dos mecanismos de estabilização económica, e que havia um entendimento para uns sobre esses mecanismos, havia um entendimento para outros sobre os outros mecanismos. O perdão da dívida grega, quanto é que havia de ser o haircut? 60%. E tudo isto, quer dizer, o que nós não estamos a dar é, neste espaço económico, qualquer motivo de credibilidade aos investidores. E com isto ainda se acrescenta o Banco Central Europeu, dentro do Banco Central, que políticas do Banco Central Europeu é que devemos ter. A Europa do Sul tem um entendimento, a Europa do Norte tem outro entendimento, as euro-obrigações, e agora você tem a via do crescimento. A via do crescimento com contenção nas contas públicas e como é que isso se consegue fazer. Portanto, todos estes caminhos, todos estes níveis de discussão europeia, além de terem demorado muito tempo, e estava-se a ver o filme, não é? Quer dizer, quando nós em Portugal estávamos a discutir na altura a ajuda para Portugal, por causa a crise é sistémica neste momento. E para crises sistémicas tem que ter soluções sistémicas, urgentes. Eu acho que todos os membros da Europa não estão a acreditar no projeto do superestado europeu. E aí, essa é a coragem, é a mesma coragem dos beginners. Portanto, aqueles que começaram o projeto, que foram referidos aqui, tiveram a coragem de fazer algo novo. E agora falta a coragem de criar algo forte, porque hoje a economia é uma economia de blocos. Você não vai, Portugal não tem capacidade para defender a indústria do calçado junto da Rússia. Pode estar na agenda europeia, quando tiver uma cimeira europeia com a Rússia, não é? Pronto. E, portanto, esta economia de blocos que hoje vive, nós temos que também começar a acreditar no bloco europeu. E os Estados-membros continuam desconfiados, devido a motivos de história recente, devido a motivos sociais, devido a motivos culturais, devido a motivos de disciplina económica, que são aqueles que são mais mencionados neste momento. Mas o caminho realmente não é esse. Relativamente à pergunta que estava a falar, e nomeadamente referiu sobre Portugal, eu penso que Portugal passou um ano do memorando e acho que hoje há, sem dúvida, uma credibilidade naquilo que foi atingido por Portugal para exatamente ser visto com outros olhos por os maiores investidores de dívida portuguesa. E, portanto, nesse sentido, nós estamos a dar alguns sinais de credibilidade. Se a crise internacional não nos afetasse tanto, se calhar ainda estávamos num patamar mais à frente. Mas parece-me que hoje Portugal começa, dia para dia, a ter mais folga e também os investidores internacionais percebem que a economia não pode fazer mais. Portanto, a economia não pode fazer mais. Mais do que isto é impossível. E eles foram, tanto na última visita, parece-me que foram extremamente sensíveis a esse ponto. E mais tarde ou mais cedo, o projeto português é visto na Europa como
eventualmente um sucesso. Foi elogiado pelo Vice-Comissário Europeu, foi elogiado pelo Sr. Juncker e, portanto, recentemente. E, nesse sentido, eles não vão querer perder uma das suas damas, que referia que talvez fosse a Irlanda e Portugal. Aluno, não é? Mas, de facto, o Raul Marques, temos aqui um bom historial, um bom comportamento, já fomos elogiados por várias pessoas importantes para a Europa, mas, de facto, estamos aqui no impasse que é, ou pedimos mais austeridade aos portugueses, ou, de facto, vamos renegociar a dívida. Tendo em conta que esta hipótese para o Primeiro-Ministro está posta de lado, o que é que vamos pedir mais às pessoas? Eu acho que uma coisa não tem que ser binário, portanto, ou mais Haverá uma austeridade sobre terceira as pessoas, ou eu penso que... Será que essa terceira via tem alguma coisa a ver com aquilo que Cavaco Silva falou de pedir sacrifícios aos que têm sido poupados ou não? Não sei exatamente a que é que o Presidente da República se referia. Eu acho que o Pedro Marques colocou um ponto importante, e o Joaquim também, ou seja, uma coisa é se nós não tivéssemos credibilidade e antes de começarmos a cumprir o nosso programa de ajustamentos, tivéssemos de imediato a pedir renegociação das condições. Portanto, outra coisa é nós, com, digamos, os créditos já constituídos a nosso favor, ao fim de um ano de execução do programa, temos também que ter aqui um ponto de equilíbrio em que, obviamente, que há coisas que decorrem ou poderiam decorrer, não é o caso, de incumprimento da nossa parte e outras que decorrem do contexto macroeconómico, que é hoje ainda mais adverso do que era há um ano. Portanto, a partir de um ponto em que penso que não vale a pena entrarmos numa espiral de teimosia e, portanto, a partir do momento em que haja um enquadramento, como existe, um enquadramento macroeconómico na Europa como um todo, em alguns dos nossos principais parceiros comerciais, o caso da Espanha é o mais evidente, que dificulta ainda mais do que há um ano um crescimento económico mínimo, ou pelo menos evitar uma recessão mais profunda. Eu penso que estar na altura não é 8 ou 80, ou seja, portanto, eu desejaria que a solução não fosse mais austeridade, mas também não me parece seja necessário renegociar ou reestruturar a dívida. Penso que não só através de Portugal, como através do que venha a acontecer nas próximas semanas com a Grécia, com a Espanha, nomeadamente, penso que será necessário e possível uma solução intermédia que permita flexibilizar de alguma forma as metas, nomeadamente em termos temporais, ou seja, aquilo que está previsto para conseguir até uma determinada data, flexibilizar um pouco e termos mais tempo, basicamente. Portanto, penso que haverá uma situação qualquer intermédia deste tipo que permitirá um equilíbrio adequado e não evitar mais austeridade. De facto, acho que seria indesejável. António Gaspar, esta nova postura do Governo daqui para a frente poderá ter novas consequências políticas, não é? Há quem diga já que esta é a altura para o PS descolar. Será que é ou não? Será que temos oposição para isso ou não? Pois, eu acho muito difícil, não é? Porque os portugueses conscientes percebem que neste momento há muito pouco a fazer diferente daquilo que está a ser feito neste momento, não é? E duvido que o Partido Socialista, se estivesse no governo neste momento, fizesse, naturalmente, de uma forma substantiva, porque os partidos são diferentes, haveria qualquer coisa, talvez semântica, que fosse diferente, não é? Mas, em termos objetivos, creio que pouca coisa poderia ser feito, até porque nós vivemos num plano de ajustamento estrutural, em que um conjunto de metas nos são impostas por atores externos. Portanto, e aí a nossa capacidade de decisão teremos alguma, mas será muito pouca, relativamente, digamos, à parte estrutural que muitos portugueses gostavam de ter, de forma diferente, naturalmente, diversificada, e que menos onerasse, portanto, os custos que recaem sobre nós. Portanto, eu acho, e penso que a maior parte dos analistas, e hoje vinha até, inclusive, aqui no Diário Económico, dizia que este momento, se houver mais austeridade, é um momento em que o Governo irá perder popularidade. Eu acho que qualquer Governo perde popularidade a partir do momento em que começa a fazer, ou começa a lançar medidas que sejam contrárias. Exatamente. Quer dizer. Agora, uma coisa é perder popularidade porque as pessoas pensam, bom, não há outra alternativa, eu não gosto, mas tem que ser. Agora, perder popularidade porque há alternativas e escolhe-se a alternativa que as pessoas menos gostam, aquelas que é mais onerosa para os cidadãos, aí sim é outro tipo digamos, de perca de popularidade. Eu, neste momento, estou convencido que
quer um partido, quer outro, e aqui só posso pensar no Partido Socialista e no partido atualmente no governo, não teriam muitas alternativas em função daquilo que lhe é imposto de uma forma exterior. Como digo, semanticamente poderiam chamar às coisas outros nomes, poderiam dar digamos, mais um ênfase num lado e menos ênfase no outro, mas juntando tudo e fazendo uma soma final, o agravamento que os cidadãos sentem, isso é que é o mais importante, em termos do rendimento disponível dos cidadãos, aquilo que no final do mês me sobra devia ser mais ou menos igual, quer fosse digamos, um partido, quer fosse outro partido, porque de facto há um conjunto de situações em que, quer no lado da despesa, quer no lado da receita, aqui no lado da receita particularmente relativamente ao rendimento disponível, não é? Com a atuação, digamos, dos impostos, haveria muito pouca coisa a fazer de diferente do partido para partido. António Gaspar, Pedro Marques, Joaquim Bincarte, Cruz Martins, muito obrigada. Esperemos então na próxima semana contar convosco e que para a próxima semana com a Cimeira Europeia existam mais novidades para este e outros temas. Fica por aqui o Conselho Consultivo.